Olha, isso tudo é para vender, mas eu vou tirar da minha frente, senão vocês não me vê. Gente, eu até aceitei com bom grado falar no lugar do Pascoal, porque ele está resfriado, porque realmente eu preciso fazer uma cirurgia e eu vou fazer vários exames. Então hoje eu vou falar e depois não sei quando, se vou, espero que sim, voltar a falar, tá bom? E eu quero também, depois quando eu terminar, que eu vou fazer o tratamento coletivo com vocês, eu quero que vocês, primeiro pensem em vocês e depois quando pensar em outras pessoas, pensem também na minha filha Adriana, que ela não está bem. Tanto é que hoje eu vim, por causa que ia faltar o palestrante, eu vou atender casos pela primeira vez, depois eu vou embora e a Márcia continua trabalhando. E a Márcia é a mesma coisa como se fosse eu. Eu fico incorporada com o Frei Felipe, mas ele falou que ele vai ficar ajudando ela, para ela fazer tudo bonitinho, do jeito que a casa sempre tem feito com todos, tá bom? Então eu achei interessante falar novamente sobre isso, porque muitas pessoas chegam até uma certa idade e não conseguem se realizar. Então nós temos que pensar que nós sempre vamos ter oportunidade de crescer. Basta ter calma, ter paciência e buscar ajuda. Mas para melhor entendimento eu vou lendo e vou explicando. É muito importante o ser humano procurar se conhecer para poder usar todos os recursos que tem para tornar-se uma pessoa melhor. Nós enxergamos violência em todos os níveis da sociedade e às vezes até em nós mesmos. Muitas vezes a gente se acha tão boa, tão educadinha e de repente a gente percebe que está soltando umas faísquinhas que não é nada bom, né? Mas nós não somos mais bonitos do que ninguém, então a gente às vezes entra nessa energia ruim e acaba também sendo contaminada. E isso nos faz muito mal, porque vamos criando inconscientemente limites, bloqueios, sufocação dentro de nós. E essa pandemia, essa danada dessa Covid-19, mexeu muito com os seres humanos do mundo inteiro. E a maioria das pessoas ficaram mal-humoradas, não tendo mais paciência para nada. E isso, minha gente, não é só quem perdeu entes queridos, não é só quem ficou no hospital. Nós mesmos, só de ligar a televisão e ficar sabendo das notícias, só de saber de um conhecido, de um amigo, de um parente, a gente já sai fora daquela maneira que nós tínhamos de pensar sempre positivamente, não é? De vez em quando a gente se perde também devido a essa energia ruim que o nosso planeta está. E só que é preciso lembrar que nas lutas diárias da nossa vida, tudo tem um tempo certo para tudo melhorar. Não tem nada que não chegue uma hora e melhore. Não tem nada que uma hora vai passar. Só que nós temos que procurar sempre nos comportar de uma maneira boa, de uma maneira positiva, como uma filha de Deus muito querida, para poder esticar o nosso tempo de permanência aqui na Terra e não de tirar. Porque dependendo do nosso mau humor, dependendo da nossa má vontade, dependendo da nossa desilusão, estou desiludida do mundo, esse mundo não é aquilo que eu queria, tal, isso pode atrapalhar a nossa saúde. Então nós temos sempre que pensar, se eu estou aqui, eu vou enfrentar. E é claro que cada um tem a sua história e cada um vai ter que passar por aquilo que precisa para se melhorar. E aqui diz também, é preciso lembrar que nas lutas diárias da nossa vida, tudo tem um tempo certo para tudo melhorar. Pensem comigo, porque às vezes a gente acha que já estamos com idade e ainda não melhoramos em nada. Outras vezes a gente nasce pequenininho, ou a gente vê neto, filho, parentes pequenininho, que está difícil de desenvolver, de crescer, de ser uma criaturinha dentro
da sociedade do jeito que precisa. Mas nós temos que lembrar também que a árvore mais alta do mundo, um dia, ela foi apenas uma sementinha. Então nós podemos ser pessoas simples hoje, em estudo, digo em estudo, porque simples com dinheiro mesmo assim deve ser sempre simples, mas em estudo, mas a gente pode, uma palestra aqui hoje, uma leitura amanhã, a gente pode de repente melhorar e fazer igual a árvore, desenvolver aquilo que está dentro de nós, bloqueado por nós mesmos, né? Então, e nós temos que pensar também que o mar gigantesco que é hoje, é formado por pequenos rios que despejam suas águas em um lugar marcado por Deus e pela natureza. Então veja, um pequeno rio aqui, outro pequeno lá, de repente uma cachoeira, de repente vira um mar, porque ele vai desabar, vai desembocar num espaço enorme. Então tudo que está aqui na terra, seja lá o que for, a tendência é desenvolver, evoluir, melhorar, tudo, tudo. As árvores, você põe semente, de repente elas crescem, aquelas árvores frondosas e dão frutos. E por quê? Porque teve que ter a paciência de plantar e deixar ela crescer até ela poder brotar lindos frutos. Assim somos nós. Não vamos desesperar, vamos buscar conhecimento, vamos vir numa casa como essa, numa outra casa que não é também só essa que é a melhor, numa outra casa tão boa quanto essa, e é assim que nós vamos aprendendo e cada vez melhorando mais, entendendo mais e crescendo mais em espírito. E mais uma coisa para a gente lembrar, que tudo começa do nada até chegar a alguma coisa, e a hora do relógio é formada por segundos que se juntam para formar um minuto, para depois formar a hora. Então nós temos que ter paciência. 1 minuto, 2 minutos, 10, depois até 1 hora. Poxa, está na minha hora de eu sair para ir no centro, para eu ir na Casa Francisco de Assis. E tal hora é a hora de eu voltar. Isso é muito importante. E aqui diz também, até tem aqui uma casa mais bela e mais rica, um dia foi apenas um projeto, mas esse projeto criou vida pela pessoa que estava estudando sobre o projeto, fazendo crescer, fazer aumentar, e um dia virou um tremendo de um casarão rico, bonito. Assim somos nós. Eu não sabia nada, mas com 5 anos, o meu bisavô, que eu chamava de bisnono, né? Não, cara minha, você não vai para Piracicaba porque você vai ter sarampo. E eu acreditei nele, porque eu conhecia ele já havia morrido, mas eu ainda lembrava, eu tinha 5 anos. Mãe, eu não vou para Piracicaba, eu vou ter sarampo, mãe. Você sonhou, minha filha, não esquenta a sua cabeça, nós vamos para Piracicaba. Pois eu tive sarampo e eu não vim para Piracicaba. Eu morava em São Caetano. E sempre foi assim. Quando eu estou em ordem, por isso que eu tenho que procurar sempre estar em ordem e fazer as coisas certas quando eu sinto que eu vou poder fazer certo, senão eu me saio mal. Então é assim, eu hoje fui crescendo, fui aprendendo e hoje me sinto realizada, porque para Edgar Armão, amando de Deus, e mais outros irmãos do plano lá em São Caetano, falarem que eu seria uma das pessoas que teria que vir aqui, como poderia ter ido em Jundiaí, mas no fim foi escolhido Piracicaba, eu iria ter condições de abrir uma casa e de semear a doutrina juntamente com a cromoterapia. E foi o que aconteceu. Qualquer hora, nas vezes que eu não vou estar aqui, porque eu vou ter que ser operada, a Márcia pode, né, Márcia, contar aquela história de como começou a Casa Francisco de Assis, né, Márcia? Já tem um compromisso, hein, Márcia? Porque tudo é assim, você tem que ficar calma, você tem que pensar direito, não largar, hoje eu não vou pensar tal, que nem aquela que queria fazer uma palestra, mas primeiro ela ia engraxar o sapato, depois ela ia ver não sei o quê, depois ela ia na rua, depois no fim, não deu tempo de fazer a palestra. Então, nós temos que ter condição de falar, eu vou fazer isso,
e buscar fazer mesmo. E se é uma coisa que a gente não tem condição de fazer, não vai dar, eu não tenho ainda condição, não tenho preparo. Não é errado também, porque a gente tem que ter certeza. Eu me esforcei para poder vir aqui, que a minha filha não está bem, até eu vou embora mais cedo hoje, mas eu falei, eu tenho que dar meu recado, eu tenho que fazer o que eu preciso. Minha última, agora, conversa com vocês, depois, quando eu voltar, se Deus permitir, a gente começa tudo de novo. E aqui diz também, é assim que tudo segue um cronograma, e na lei divina, nada segue aos pulos, às pressas, ou com privilégios, porque tudo é justiça pura. Quando nós estamos passando por determinada situação, nós não podemos reclamar. Puxa Deus, mas justo agora fazer isso comigo? Nossa, que infeliz que eu sou. Não. Na hora certa, o que nós tivermos que passar, nós vamos passar. Mesmo eu, Dora, as fundadoras, as pessoas que estão aqui trabalhando na casa, não é porque nós estamos aqui que nós não temos compromisso para resgatar. Temos que passar a mesma coisa. Eu não operei do útero com 40 anos, com 83 vou ter que tirar o útero. Não é uma coisinha meio esquisitinha? Até o médico falou, olha só, quando passou na idade que muitas mães tiveram que tirar, você estava ótima. Agora você nem lembrava, está com o danadinho aí, querendo trabalhar, e ele está doente. Então veja, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Tinha que ser assim, não vai ser mudada por mim, porque eu não tenho condição de mudar. E lá, meus mentores falam, eu não posso mudar a sua história, mas eu posso provar, porque você vai ver, eu vou estar com você em todos os momentos que você precisar. E quando eu não estiver aqui, ele vai estar aqui, induzindo as pessoas para fazer direito aquilo que tem que fazer. Como avaliar uma pessoa, como ver qual é o problema dela e dar o tratamento certo para ela. Então, fiquem à vontade, mesmo que eu não esteja aqui, que vai ter as pessoas certas para poder fazer esse trabalho. Então, sabendo que o mundo é constituído por etapas e que tudo está em seu devido lugar e no momento certo, precisamos ter fé e não devemos deixar de sonhar e nem de desistir de buscar nosso crescimento, tanto material como e principalmente o nosso crescimento espiritual. Precisamos ter fé e acreditar na nossa força, na nossa fé, e pensar que Deus não desampara ninguém e nem nos deixa sozinho. Tanto é que quando a gente nasce, além do pai e a mãe, nós temos depois, é um costume, né? Não sei se os espíritas costumam fazer isso, mas no catolicismo, eu vim do catolicismo, aconteceu comigo isso. Tem também os padrinhos que assumem o compromisso de tomar conta do nenê. Fora isso, não acreditando muito nos padrinhos, o nosso pai deu também um anjo da guarda para nos acompanhar, para nos direcionar. Então acontece que os irmãos que intercedem por nós, amando do nosso pai, até falam conosco, mas nós é que às vezes não os ouvimos. Às vezes numa batida, às vezes num acidente, às vezes num tombo, às vezes num problema bravo que a gente tem que resolver, eles logo tentam passar para a gente, calma, pense, depois fale. Mas a gente fica tão nervoso, tão revoltado, tão nervosa, tão brava, que a gente não escuta a voz do nosso anjo da guarda. Mas se nós parássemos um pouquinho para pensar no que estava acontecendo naquele momento, nós íamos encontrar. E sempre, quando alguém está discutindo com a gente, não vamos querer ganhar da pessoa falando mais alto ou igual, senão a gente fica igual. Deixa a pessoa falar, depois, com calma, a gente pode ter a resposta que nós devemos dar para a pessoa. Que nem aquele caso, um homem ficou doente e o pai desse homem chamou rápido, eu quero logo o médico dele.
Depois, nossa, mas por que o médico dele não chegou ainda? Nossa, para que tem médico se na hora que mais precisa o médico não está aqui? Daí o médico chegou, olha, assim que eu pude eu vim. Mas agora meu filho podia até ter morrido, olha só como ele está. Daí o médico, fique calmo, senhor, eu vou cuidar, vou fazer tudo direitinho. Fez, deixou tudo em ordem e foi novamente aonde ele estava. Daí passou mal de novo o filho, o homem. Não era para esse Benedetto, o médico, ficar aqui olhando meu filho? Ele teve que ir embora? Manda chamar ele porque eu estou desesperado. E ele é culpado pelo que está acontecendo com o meu filho. Daí o médico veio de novo. E o médico sabe onde ele estava? No velório do filho dele. E quando foi chamado, ele deixou o velório e foi acudir o pai nervoso. Daí resolveu, voltou lá. Depois ele voltou de novo, deixou o filho, que estava no velório do filho, para ir atender. Então, muitas vezes, a gente pensa mal dos outros, a gente faz cada pensamento ruim, que no fim acaba ficando tudo para nós mesmos, porque o outro nem merecia o que nós pensamos. Então, nós temos que ter calma, paciência, sempre ouvir primeiro, para depois falar. E quando falar, saber falar. Falar com conhecimento de causa, sem estar gritando. Porque a pior coisa é uma pessoa que se diz tão conhecedora da doutrina e de repente ficar gritando aí que nem não sei o que com alguém. E tem mais, não devemos nos assustar com as atitudes de algumas pessoas que nos cercam, porque nem sempre elas estão no seu melhor dia. E todos nós temos o direito de estarmos chateados ou até tristes e sem vontade de falar com alguém. Quantas vezes a gente se encontra com cada problema, com cada dificuldade, com cada situação, que a gente não tem vontade de falar com ninguém. Ou até mesmo falar de novo no mesmo assunto cansa, porque a gente já está sofrendo e ter que falar para um, para outro é meio cansativo. Então nós temos também que pensar, buscando ser um pouco mais calma, ser um pouco mais calmo, pensar um pouquinho mais, se valorizar mais, deixar o nosso pai, o nosso anjo da guarda mais alegre, mais feliz com o nosso comportamento. Portanto, devemos respeitar o indivíduo que existe em cada pessoa e nem devemos criar expectativas com a vida dos outros. Às vezes nós julgamos alguém de uma maneira que de repente essa pessoa é tão diferente da gente e a gente olhou com bons olhos e só viu coisa boa, mas na verdade não era aquilo que a gente estava pensando. Então nós temos só que respeitar o outro, mas não querer, a não ser que alguém venha falar com nós, se a gente tiver uma palavra para ajudar, vamos falar. Senão nós vamos só acalmar a pessoa para ela encontrar a pessoa certa, o lugar certo para falar sobre determinados assuntos. Pois poderemos nos machucar se a gente quiser criar expectativa com a vida dos outros. E nós temos também que fazer com que a pessoa ainda se sinta, se nós ficarmos julgando a pessoa, nós podemos fazer com que a pessoa ainda se sinta culpada por uma atitude que só nós esperávamos dela. De repente, a gente não conhecia bem alguém e a gente esperava uma coisa maravilhosa da parte da pessoa e veio o contrário. Então a gente também não deve ficar querendo adivinhar o que se passa dentro da pessoa, porque de repente a gente pode levar um susto, né? Quantas pessoas que se faz de anjinho e depois não tem nada de anjinho. Anjinho tem asa, né? A pessoa tem chifrinho. Isso na parte de pensar, né? Mas nós temos que ter muito cuidado. Até com nós, às vezes a gente não se conhece direito. Até a gente às vezes fala, meu Deus, como que eu pude fazer isso, falar isso? Eu não sou de fazer isso. Mas por quê? Porque a energia ruim veio e nós não devíamos estar muito bem de pensamento positivo, pegou em nós. E nós mandamos ver também. É onde encontra problema dos dois lados. Daí fica um tempão, um olhando assim para o outro, outro para o outro, e nós sabemos que só no olhar para a pessoa, a nossa onda de energia chega na pessoa, seja ela boa ou seja ela ruim.
Então nós temos que saber pensar. Aqui diz também, lembremos que tudo tem o seu preço e o seu tempo. E o tempo de plantar, o tempo de semear, são todos os dias da nossa vida. E eu digo isso porque devemos sempre semear amor, distribuir sementes de carinho e de conhecimento espiritual, para que um dia, quando menos esperarmos, poderemos ter a maior colheita de felicidade que jamais poderíamos imaginar. Mas para a gente conseguir essa colheita de felicidade, a gente tem que trabalhar, né? Vir nessa casa sempre que puder, ler, olha quantos livros aí que tá. Não sai do lugar esses livros, por que será, não? E olha, meia hora que a pessoa se permitisse para ela, para a evolução dela, para a renovação, o que era ler um livro? Tem tantos livros de acordo com aquilo que a pessoa está precisando, não é? Apesar que o livro Céu e Inferno, o livro dos Espíritos e o Evangelho, ele traz tudo que nós temos que buscar ler e aprender. Porque depois que a gente lê esses livros, a gente pode ler qualquer um que a gente vai entender tudo. Porque tem gente que fala, eu leio o Evangelho e eu acho difícil. É difícil às vezes na primeira vez, mas depois você lê direito e pensa, chega uma hora desde o tempo que eu comecei a ler eu não entendia, eu lia muitas vezes, hoje qualquer pergunta do Evangelho eu sei responder. Mesmo com a minha idade eu ainda me esqueci das coisas que está contida lá. E assim todos que puderem devem fazer. Não vão fazer para mim, não vão fazer para ninguém, vão fazer para si próprios. Viu? E aqui diz também, para que tudo um dia, quando menos esperarmos, poderemos ter a maior colheita de felicidade, como eu falei, que jamais poderíamos imaginar. E sabem por quê? Porque as dificuldades desaparecem quando enfrentamos com amor, com firmeza e também com fé. Não podemos esquecer que quando nos sintonizamos com as regiões de luz, através dos nossos pensamentos positivos, enobrecidos, de lá partem fluidos puros e luminosos. Quando a gente pensa coisa boa, quando a gente lê uma coisa de bom, quando a gente faz uma vibração para alguém, quando a gente conversa com Deus, com nossos anjos, com esses irmãos que estão aqui agora, não sei quem está vendo, sentindo, que eles estão intercedendo por nós para vir nos ajudar. Eles já sabem cada um o que está precisando aqui, só que vai ganhar de acordo com o merecimento também de cada um. Então nós temos condição de ter luz quando nós pensamos coisas boas. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Através de nossos pensamentos enobrecidos, de lá partem fluidos puros e luminosos, que nos envolvem e penetram nos nossos corpos, contribuindo para que tenhamos saúde. Porque quando as energias ruins nos pegam, aquela parte mais sensível do nosso corpo, que nós temos os centros de força, não é? Aonde está mais sensível, seja pressão, seja intestino, seja fígado, aonde tiver, a energia ruim vai querer morar lá, aonde está mais fragilizado. Mas, quando nossos pensamentos e nossas ações nos ligam às regiões sombrias, recebemos cargas de fluidos maléficos que acabam por arruinar a nossa saúde. Então, quando alguém está nos enviando, que a gente percebe que está brava com a gente, está de mau humor com a gente, nós temos que vibrar muita coisa boa, muita fé, pedir ajuda espiritual para a gente continuar com o nosso corpo são. Porque quando vem uma carga negativa em nós e nós não estivermos preparados, a gente adoece, com certeza. E olha, no primeiro caso, tudo se passa como se uma onda luminosa nos banhasse. Então é onde a gente, quando está com um pensamento bom e vem um pensamento bom, a gente ilumina mais ainda.
E quando a gente está com pensamento bom, e vem uma carga ruim, se a gente não estiver preparado, balança, mexe com a gente, deixa a gente desconcertado. É onde dá batida de carro, a gente se desentende, a gente cai, um monte de coisa que não é legal acontece, porque nós não estávamos tão energizados com fluidos bons como nós pensávamos que estávamos. Então nós temos sempre, a gente não tem o dia para tomar banho, a hora para comer, todos os horários para ir, vamos também marcar um horário para nós, para a gente receber energia boa. E nada melhor do que a gente imaginar no nosso coronário uma luz. Imaginar que essa luz vai descer pelo frontal, pelo laríngeo, pelo cardíaco e que desça nos centros de força. Todos os órgãos nós chamamos de centros de força. Se nós fizermos isso, é tão rápido, mas com fé a gente fica todinha cheia de energia boa. Que é o que vocês fazem quando vêm aqui, se enchem de energia boa. Quem vai lá se tratar lá, nós enchemos porque os servidores têm não sei quantos aparelhos, tudo para energizar, equilibrar e encher de fluidos os plexos. Mas se quando sair, já começa a fumar, beber, falar palavrão e ficar só achando que os outros aqui não é legal, só você que é legal, pega tudo de novo as coisas ruins. E nós não devemos julgar ninguém, nós não somos ninguém para julgar. Nós podemos ou aceitar ou não aceitar. Se puder até ter um coração bom de orar, melhor ainda. Mas o que nós não podemos é ficar julgando, porque às vezes a pessoa que está julgando está saindo julgada pelo plano maior. Tudo se passa como se uma onda luminosa nos banhasse. Isso no primeiro caso, de luz, com pensamento bom. Já no segundo caso, com pensamento ruim, de lá para cá, como daqui para lá, seria como um balde de matéria negra nos envolvendo e nos deixando muito mal. E tem mais, não são somente os nossos pensamentos e nossas atitudes que nos levarão às regiões de luz ou às trevas, são também os pensamentos que os outros nutrem por nós. Então nós tanto poderemos ficar bem com os pensamentos bons que vão oferecer para nós, como poderemos achar que está bem, de repente começamos a sentir mal, porque veio uma rajada de energia mais forte, energia ruim, mais forte do que as boas que nós tínhamos. Tá bom? É importante também lembrar que os nossos pensamentos geram nossos atos, e os nossos atos geram pensamentos nos outros. Não são só os outros que mandam coisa boa ou coisa ruim. Nós também podemos mandar coisa boa, e se possível sempre coisa boa, e também mandar coisa ruim. Mas eu acredito que nós, que já estamos fazendo escola, pertencendo a uma casa como essa, já vamos saber trabalhar. Para encerrar, aqui eu anotei porque eu achei interessante, sabe? O que nós mais fazemos é pedir, né? Como nós somos pidônios, né? Meu Deus! Então, olha, pedimos forças a Deus e Ele nos deu dificuldades para nos fazer fortes. Então, a força que Ele deu é da gente enfrentar os problemas para a gente nos tornarmos fortes. Pedimos sabedoria e Deus nos deu problemas para resolvermos. Não é fácil. Vem aqui, come, bebe, tem um bom emprego, precisa de luz, já vem luz, quer aprender a ser esperto, já vem a esperteza. Não, é através do nosso esforço que nós vamos sendo criaturas fortes, cheias de vida, cheias de saúde. Tá bom? E aqui diz também, pedimos prosperidade e Deus nos deu cérebro e corpo para trabalharmos, para prosperarmos. Então, não fique esperando, eu vou ganhar do governo para ser vereadora, mais de 10 mil por mês, puxa vida, como é bom, né, ser vereadora? O que faz? Pouca coisa. Vê o que está errado, fala lá, vão pensar se vão resolver fazer o que a pessoa pediu. Então, nós temos que ter força, cérebro, corpo e trabalhar, porque o trabalho faz a gente prosperar, e com dignidade, né?
Pedimos coragem e Deus nos deu problemas para enfrentarmos, porque daí a gente aprende a resolver problemas que muitas das pessoas correm pedir ajuda para o outro. De vez em quando reze para mim, viu? Eu não tenho que rezar para mim? Cada um reze para si. E aqui nós rezamos para todos. Mas no dia a dia, nós temos que rezar para nós. E, se possível, para os outros também. Mas é muito cômodo. Reze para mim. A pessoa precisa ter fé e rezar por ela e acreditar que Deus vai ouvir o pensamento dela, a prece dela. Pedimos amor e Deus nos deu pessoas para ajudarmos. Que coisa mais gostosa do que ajudar o nosso próximo? Eu me realizo vindo aqui, conversando com um, com o outro, ajudando. Eu me alimento de ver uma pessoa que fala, como eu estou melhor. Olha, essa semana dormi. Teve uma pessoa, né, Márcia, que não dormia, e nós ensinamos até fazer relaxamento, né? E ela falou, olha, eu dormi a noite inteira, foi até difícil para acordar. E teve uma outra pessoa que tomava remédio, falou, eu passei 3 dias sem precisar tomar remédio para dormir. Por quê? Porque a pessoa tem que centralizar o pensamento nela, pedir com fé e imaginar quem é ela, o corpo dela, o que ela tem, e pedir ajuda para relaxar. Ela mesma vai fazer com que, através do pensamento dela, ela vai relaxando, relaxando, quando menos espera já está dormindo. Porque é melhor ficar sem comer do que ficar sem dormir. Se a pessoa come menos, mas dorme bem, ela tem mais saúde do que se a pessoa que não dorme bem e come bem. Porque o não dormir, a nossa cabeça dá problema sério. Nós temos que parar a nossa mente, relaxar para dormir. Porque veja bem, quando nós não temos problema com os outros, nós estamos o tempo inteiro falando com nós mesmos. É ou não é? Ou quem não fala com você mesmo? Todo mundo. Então, nessa hora que a gente relaxa, que a gente dorme, é a hora que nossos neurônios, tudo, nós ganhamos até melamina, né? Que é o que faz dormir melhor. Então, não é difícil, mas precisa fazer força para se sentir bem. Era isso que eu tinha que passar para vocês, minha gente. Agora, quando eu estiver aqui é porque ainda está dando para vir. Quando eu faltar é porque eu já fui operado e estou me recuperando. Eu não vou pensar que eu vou do lado de lá, não. Vou pensar que eu vou me recuperar. Mas Deus é que sabe, né? Eu até agradeço pelos meus 83 anos, pelo que eu faço e fiz até agora. Mas agora eu estou nas mãos do meu querido Pai. Estou de bem com Ele que faça de mim o que quiser. Vamos agora então ao tratamento coletivo. Obrigado.